Meus irmãos, graça e paz, boa noite, que o Senhor te abençoe. Hoje eu estou bem acompanhado, né? Hoje eu vim com uma equipe lá da sede. A Hanna está com a gente, a Lana está com a gente, o Renan está com a gente, a Gabi está com a gente, a Rízia está com a gente. Eles vieram aí acompanhar hoje, servir ao Senhor juntos. E assim, sempre que eu venho aqui, não sei se vocês tiveram essa impressão, mas uma coisa sobre vocês aqui, que vocês são muito calorosos. Eu sempre me... Obrigado, meu irmão. Eu sempre me sinto... Obrigado. Eu sempre me sinto muito bem recebido por vocês aqui. Isso é muito bom, porque dá vontade de voltar, né? Vocês estão com vontade de voltar já? Hoje nós vamos falar sobre o palco da missão. Hoje nós vamos lá em Atos 16, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. A partir do verso 6 em diante, eu quero fazer essa leitura e eu quero convidar você a acompanhar comigo na sua Bíblia ou aqui na nossa projeção. Atos dos Apóstolos, escrito pelo meu xará Lucas, registrando aqui algo que aconteceu com o apóstolo Paulo e a sua comitiva. Diz assim, versículo 6: E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade, e à noite Paulo teve uma visão, qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia, ajude-nos. E assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente a Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias, e o relato continua. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que haviam se reunido ali, e certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos, e seguindo Paulo e a nós, gritava dizendo: estes são servos do Deus Altíssimo, e anunciam a vocês o caminho de salvação. E isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se ao Espírito, disse: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Vamos até aqui e depois nós vamos fazer menção do texto que vem à frente. Crianças, adolescentes, onde vocês estão? Nós, jovens adultos e adultos, também gostamos de assistir filme, viu? Também gostamos de assistir uma boa série. Principalmente quando o filme e a série têm um enredo com seus altos e baixos, de repente existe um problema para ser resolvido, e daqui a pouco surge um herói, e esse herói então entra em cena, e eu gosto de filmes de ação, não sei se você gosta,
mas há muita ação acontecendo e o herói luta contra os inimigos e ele passa por uma crise e não sabe se vai dar conta de resolver aquele problema. E de repente, depois de uma última luta, ele sai então vitorioso e a gente celebra porque o mal não venceu o bem. Você se lembra de algum filme assim, de alguma série assim? A gente fica muito frustrado quando, por exemplo, a Marvel lançou aquele primeiro filme ali com o Thanos, para quem gosta do universo da Marvel, em que o Thanos no final, o inimigo, venceu. E todo mundo ficou assim, não faz sentido um filme em que o inimigo vence. Nós esperamos que o bem sempre vença o mal. E aí tivemos que esperar o outro filme para a gente poder ver o que ia acontecer no final, uma vitória que abalou os cinemas do Brasil. Dramas, filmes nos abalam o coração, porque nós fazemos parte de uma história. Não uma história produzida pela DC, pela Marvel, pela Netflix, pela Amazon, mas uma história produzida, criada, governada, dirigida pelo próprio Deus. E essa história, o mal está nela pela decisão dos nossos primeiros pais de se rebelarem contra o Criador e nos separou do nosso Criador em rebeldia, e o ser humano então tenta viver uma vida autônoma de Deus. E aí você liga a televisão e vê, por exemplo, recentemente casos no Brasil que chocam, casos de aliciamentos menores. Você vê casos, por exemplo, de pessoas cometendo crimes que chocam, que há anos atrás nós não esperávamos que fosse tão aplaudido por alguns. Isso nos deixa com o seguinte questionamento: o que deu errado nesse mundo, né? Um arquivo de um homem americano, onde se abre agora como uma tampa de um bueiro, e você agora vê dentro desse bueiro coisas horríveis, nojentas, que dão ânsia, vindo à tona. Talvez o próprio Deus da história mostrando ao mundo o que o mundo é sem Ele mesmo. Só há porquice, coisas que dão náuseas no Criador e no seu povo. Esse é o retrato do mundo sem Deus. É um mundo de aparência, mas é um mundo podre. Mas a história não é apenas de um mal que tenta contra a boa criação de Deus e contra o Criador. A história também é de um Deus incansável, que está desde Gênesis 3 agindo, aliás, desde a eternidade, agindo entre a Trindade para resolver o nosso problema com Ele mesmo. Lemos aqui, estávamos mortos, Ele nos deu vida. Porque o próprio Deus, como protagonista dessa história, está empenhado de maneira incansável em salvar o seu povo. E já te adianto o final dessa história: Ele já venceu. Ele já venceu. Então, quando os nossos olhos se abrem e nós somos resgatados e salvos, como o apóstolo Paulo foi, nós somos imediatamente inseridos para dentro da história. Quando eu era criança, eu peguei a faca de casa, enfiei na tela da televisão, porque eu queria muito entrar no filme e nos programas de TV. E eu descobri que por trás da tela da televisão não tem nada a não ser vidro. Não façam isso, viu, crianças? Não façam isso, porque não dá certo. Não é assim que se participa de um filme. Mas nós, quando somos salvos, somos imediatamente inseridos desse drama, dessa trama, dessa história. E agora nós somos coadjuvantes do Deus que é o protagonista. Nós também estamos em missão. E quando o cenário se abre, o que é que nós vemos no palco desse grande filme, desse grande enredo, que é a missão de Deus em salvar o seu povo? Eu quero pensar com você sobre isso. O que nós encontramos no palco da missão? Nós encontramos no palco da missão a direção da missão. Algo se repetiu nesse texto que deveria te gerar curiosidade. Por que o Espírito de Jesus está impedindo alguém de pregar o Evangelho? Foi isso que nós lemos aqui. Versículo 6: impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia.
Mais à frente, 7. O Espírito de Jesus não o permitiu. Assim que Paulo teve a visão do homem macedônio dizendo: passa aqui e prega para nós, precisamos de ajuda, imediatamente nós fomos. Perceba que Paulo não tinha um mapa estratégico. Lembra de Abraão? Sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai. Vai para onde, Deus? Qual que é a rota? Para eu botar no Waze aqui e ir. A terra eu te mostrar, futuro, mostrarei. É um chamado à obediência e não ao controle. Você já viu como é que às vezes os crentes querem se envolver na missão de Deus? Espera aí, até onde eu vou ter que me envolver nisso? Até onde eu vou me sacrificar nisso? Até onde os meus bens vão ter que ser usados para abençoar alguém? Até onde o meu tempo? Eu sou uma pessoa muito ocupada. Eu não duvido que seja. Mas veja, alguém que está na missão não tem o controle da missão. Porque nela, no palco da missão, nós encontramos o controle e não está nas nossas mãos. A direção da missão é do próprio Deus. Tanto que Ele está dizendo: você quer ir para a Ásia? Não vai. Você vai para a Europa. E aí é lindo ver que eles são obedientes. Imediatamente. Não teve briga com Deus. A gente já viu como é que a gente briga às vezes com Deus? Ah, Senhor, mas por que o Senhor fez isso? Eu me lembro quando eu estava formando no seminário, já na expectativa de vir para Lafayette, o meu presbitério de origem, nos 45 do segundo tempo, me dá a seguinte resposta na reunião: não vai. Você vai lá para o interior de Rosal, de Bom Jesus, um lugar chamado Rosal, de 6.000 pessoas, porque a igreja foi deixada pelo pastor que estava lá e eles são prioridade. Ah, eu chorei, eu esperneei, eu perguntei para Deus por quê, e fui. Porque eu não mando na missão, eu não mando em mim mesmo. O apóstolo Paulo diz que se nós vivemos ou morremos, nós somos do Senhor. E esse é o nosso consolo na vida e na morte, como nos lembra o Catecismo de Heidelberg. Essa é a nossa esperança, consolo. Se vivemos, somos do Senhor. Se morremos, somos do Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, meu querido, aqui vai uma verdade para o seu coração: nem todo não de Deus é derrota. Na verdade, nenhum não de Deus para nós é derrota. Às vezes o não de Deus para a sua vida é Deus te botando de volta na rota. Porque se Deus começar a dizer sim para você, para tudo que você quer, tudo que eu quero, a gente pega a mochilinha e vai embora. E aí Deus tem que falar não, como um pai cuidadoso diz não para os seus filhos. Tem um varão macedônio clamando por socorro. A nossa vontade é ir para um lugar, mas tem gente precisando nessa rota, e Deus sabe que ali é melhor. E eu oro a Deus para nos dar essa disposição santa, né? Você não precisa de uma visão. Uma missionária antiga disse assim: como é que você descobriu o seu chamado? Abri ali a Bíblia, li lá, vai pregar o Evangelho por todo mundo, e eu obedeci. Você não precisa de uma visão, você já tem uma comissão. E está lá descrito em Mateus 28: ide, portanto, por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você já tem uma direção, mas lembre, a direção é dele. Não queira controlar aquilo que cabe ao Senhor. A nossa chamada é nos submeter. Mas em segundo lugar, o que a gente encontra na missão? A gente encontra a direção de quem manda no negócio, e nós encontramos também o público que nos espera lá. Crianças, quando a gente assiste um filme, tem muita gente lá, né? E geralmente um herói, ele é enviado para ajudar, não exatamente a si mesmo, né? Geralmente um herói, ele é levantado para ajudar uma cidade, para ajudar um grande povo, e as pessoas o admiram, porque de fato alguém veio para poder resgatá-los. Tem pessoas esperando na missão. E na nossa missão existem pessoas que nos aguardam. Quem são? Vamos olhar para o texto, quem Paulo encontrou? Paulo encontrou uma mulher, se você olhar na sua Bíblia, a partir do versículo de número 14,
ele vai dizer para nós que ele encontrou uma mulher, que nós conhecemos como Lídia. E muito provavelmente, alguns dizem que o nome dela não era Lídia, mas é uma expressão pela região de onde essa mulher veio, e ela talvez seja chamada aqui como a senhora Lidiana, é o Senhor bom jesuense. Eu não sei quem é de Congonhas é o que? Congonhense, é como se fosse isso. Se é ou não é exatamente, não sei, mas é um detalhe também que para nós não é tão necessário agora. O fato é que quem é essa mulher? Rica. Rica. Vendedora de um tecido caríssimo, desejado pelos reis, para fazer vestes reais, luxuosas. Uma mulher empresária. Uma mulher que muito provavelmente era a chefe da sua casa. Não sei exatamente o contexto de vida que a levou a esse lugar. Uma mulher responsável por muitos. Haviam profissionais, servos, debaixo da sua orientação. Agora veja que interessante, uma mulher além de ser rica, religiosa. Uma mulher além de ser rica, uma mulher religiosa. Perceba que o texto diz para nós que num lugar ali de oração, viu isso aí? Haviam algumas mulheres. Para se haver uma sinagoga judaica, era necessário uma quantidade específica de homens. Muito provavelmente naquela cidade não havia essa quantidade. Então havia um grupo de mulheres judias adorando a Deus de Israel. Elas estavam ali no lugar de oração religiosa, mas ainda no seu coração não havia sido convertido. Olha que pessoa, que tipo de pessoa que pode estar te aguardando. Lá na missão, para onde Deus está te enviando, tem pessoas ricas, que precisam de Jesus. Tem um médico que precisa de Jesus. Tem um empresário que precisa de Jesus. Tem uma empresária que precisa ouvir que se não se arrepender dos seus pecados, não será reconciliado com Deus. Mas também tem gente religiosa, gente que cresceu na religião, gente que cresceu na religião dos pais. Eu costumo dizer lá na igreja para os adolescentes que Deus não tem neto, Deus tem filho. Não basta ser filho de crente, não basta crescer na igreja, você precisa ter o seu coração regenerado, ser nascido de novo. É isso que precisa acontecer. Talvez essa pessoa te aguarda no seu campo missionário. Mas em segundo lugar, gente, olha que interessante isso aqui, né? Eles estavam indo para o lugar de oração no outro dia. Aí eles indo para o lugar de oração, uma endemoniada encontra eles. Já imaginou você nessa? Está vindo para a igreja orar, aí de repente você ouve gritos. Talvez você está pensando assim, misericórdia, pastor. Eu não. Não, gente, mas uai, é esse tipo de gente que nos aguarda. Essa era uma jovem que não tinha nome também. Você viu aí no texto? Qual é o nome dela? Não tem nome. Ela não era conhecida pelo seu nome. Ela era conhecida por aquilo que ela tinha de utilidade. Ela era uma escrava. Escrava dos homens. Serva de Satanás. Uma mente dominada. A palavra que é usada para o espírito de adivinhação é espírito de Piton, que muito provavelmente era uma relação com a cultura pagã da época, de um ritual pagão, de um momento em que as sacerdotisas ficavam numa espécie de transe e hipnose e começavam a fazer agouros e adivinhações. Muito provavelmente seja isso que Lucas está se referindo aqui. O fato é que era uma jovem escrava, sem nome, sem teto, apenas usada pelos homens e montada por Satanás. Deixa eu te dizer uma coisa, lá no seu trabalho tem gente também na coleira do diabo. Talvez lá na sua família tem pessoas que estão com a sua mente escravizada, se envolvendo com paganismo, misticismo e tantos outros ismos pagãos na sociedade. Precisam desesperadamente nascer de novo, que o Senhor lhes abra o coração, como diz o texto. Mas em último lugar, lá no palco da missão também tem um funcionário público, um carcereiro,
um funcionário do império, alguém que provavelmente era um adorador do imperador, provavelmente um homem cético, frio, que no texto a seguir estava dedicado em retirar a própria vida, porque quando Paulo e Silas, após serem chicoteados publicamente, foram presos, e naquela prisão o Senhor os libertou, e o carcereiro queria tirar a própria vida com medo da morte, ele mesmo ia se matar, uma família ia ficar sem pai, uma esposa ia ficar sem marido. Lá no palco da missão tem gente, talvez está pensando em tirar a vida, precisando ouvir o Evangelho da sua boca, para entender que circunstâncias não são o fim da vida, mas que ele e a sua casa podem servir ao Senhor e ter uma palavra de esperança. Veja, queridos, que nós encontramos esse tipo de gente e muitos outros no colégio, na faculdade, no trabalho, na internet. O palco da missão é claro, as pessoas que nos aguardam são pessoas que estão caminhando distante de Deus. Eu me lembro certa vez, quando eu fui numa viagem missionária, encontrei um rapaz na rodoviária, genro de pastor, e por obra da providência, eu e mais um diácono nos aproximamos, o conhecemos. Ele nos abençoou financeiramente para a missão que a gente estava envolvido. Um homem financeiramente estável, do alto escalão de uma empresa. E esse homem tão popular, tão poderoso dentro da empresa, que falava tanto de si mesmo nas conversas, um dia me liga e diz assim: traí a minha namorada, vou tirar minha vida. Aquele homem aparentemente estável, admirado, com um cargo desejável, estava moído por dentro. Deu lugar a um pecado grave contra a sua namorada e agora não estava dando conta de lidar com as consequências. Genro de pastor, religioso, mas que precisava ouvir o Evangelho. Prepare-se para Deus te levar a pessoas assim. Como é que tipo de gente às vezes a gente quer dentro das nossas igrejas? A gente às vezes quer as pessoas prontas, do nosso jeito, do nosso padrão, se vistam como nós, falem como nós. Às vezes é assim que nós queremos, é esse tipo de gente que nós vamos, e às vezes vamos evangelizar até assim, né? Não, aquele dali não tem jeito de crente não, aquele ali tem mais, vou lá falar para ele. Que isso, irmãos? No palco da missão existem pessoas financeiramente diferentes, religiosamente diferentes, mas que precisam do Redentor. Mas em terceiro lugar, no palco da missão nós também encontramos os perigos da missão. Queridos, o reino de Deus avança. Satanás resiste. A história conta para nós que Ashbel Green Simonton, aliás, antes de Simonton, que é o fundador, que é aquele que trouxe, na verdade, o presbiterianismo para o Brasil, houve um homem aqui chamado Robert Calley e outros que trouxeram o protestantismo aqui devidamente para o Brasil. Eles fundaram a igreja evangélica protestante lá do Rio de Janeiro. E a história do protestantismo nos conta de que os religiosos da época, os católicos da época, passaram excremento humano na escadaria da igreja, no hall da igreja, para que o culto protestante não acontecesse. Lá em São José dos Calçados, perto de onde eu venho, já contei isso aqui para vocês. Com 50 anos de organização, a igreja presbiteriana de São José dos Calçados foi queimada. Sobrou cinzas da igreja, estacas de madeira, e a fé permaneceu e a igreja teve que se reconstruir. Não é à toa que Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4, de que o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que não resplandeça a eles a luz da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Queridos, a missão tem perigos. Paulo e o seu companheiro, eles foram perseguidos, eles foram maltratados publicamente,
Eles passaram por dor física, vergonha pública, por causa do Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para aquele que crê. Eles são descritos no texto como homens que perturbam por onde eles passam. Mas eles não perturbam por causa de si mesmo, eles perturbam onde eles passam, porque a mensagem que eles carregam ofende. A mensagem que eles carregam é uma mensagem contracultural. É uma mensagem que gera arrepios naqueles que querem viver para a sua glória. Muitos acreditam que a missão de Deus é uma colônia de férias. Viver a missão de Deus lá no trabalho, sendo um médico em missão, uma dona de casa em missão, cuidar dos filhos em missão, você que faz homeschooling, em missão, está formando a sua geração. Você que tem uma empresa em missão, não se esqueça de que nós estamos em guerra contra um inimigo que resiste ao avanço do reino de Deus. Aí Paulo diz aos Coríntios, no 2 aos Coríntios, capítulo 11, encontramos, versículo 23, trabalho, prisões, açoites, perigo de morte, 24, 5 vezes, 40 açoites menos 1. Vamos lá, vamos seguir. Versículo 25, apedrejado, 3 vezes eu naufraguei. Oh, que coisa boa essa missão. Quem que quer ir para essa missão? Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Versículo 26, perigo nos rios, perigo dos assaltantes, perigo entre os patrícios, perigo entre os gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos. 27, trabalho, fadiga, vigília, fome, sede, jejum, frio, nudez. Quem que enfraquece? 29, que eu também não enfraqueço. Versículo 30, se eu tenho que me gloriar, eu vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. Sabe o que Paulo está fazendo aqui no meio de tanto perigo, trabalho, noite, fraqueza, jejum, perigo dentro e fora da igreja, perigo. Ele está cumprindo a ordem de Jesus, de Marcos capítulo 8, 34. Você quer vir após mim? Pois bem, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O palco da missão tem a direção de Deus. O palco da missão tem o público que aguarda a manifestação de Deus. Mas o palco da missão também tem perigos espirituais. Vida cristã não é uma colônia de férias. É guerra. John Piper diz que nós não entenderemos para que serve a oração até entender que a vida é uma batalha. Tem um inimigo que luta contra a nossa mente, luta contra o nosso coração, para te afastar, para te esfriar espiritualmente, te distanciar da palavra, te distanciar da comunhão dos santos. Eu me lembro de uma adolescente que se converteu certa vez, foi alcançada pela graça como Lídia, e ela disse assim: meu pai é contra a minha conversão, eu não posso fazer devocional, não posso orar nem ler a Bíblia. Eu falei para ela: vai para o banheiro da sua casa, faz do banheiro o seu lugar secreto. Se você não pode orar no seu quarto, porque o seu pai é linha dura, tira o seu tempo com Deus lá dentro. Essa era a guerra dessa menina. Talvez a sua guerra seja na sua faculdade, contra ideologias. Talvez a sua batalha seja no seu trabalho, que ridicularizam a sua fé. Talvez você tenha medo de expor sua fé nas redes sociais por haters e comentários. Lembra de Coríntios, a quantidade, irmãos, a quantidade de perigos. 3 noites boiando, 3 vezes açoitado, um dia e uma noite em alto mar. Poxa vida! E às vezes temos medo de nos posicionar, com medo dos comentários. Poxa vida! O que seria de nós se o nosso Redentor tivesse medo? Se o nosso Redentor tivesse vergonha? Se o nosso Redentor hesitasse em subir a cruz, liderar a procissão, o caminho dos discípulos que o levou direto ao Calvário, o nosso herói,
O invencível Jesus entregou a sua vida pelo seu povo e agora os coloca em missão, os dá direção, os dá um público, os dá aos povos, e em meio aos perigos Ele promete a sua presença: eu vou estar com vocês todos os dias em meio aos perigos. E é nesse último ponto que eu encerro. No meio dos perigos, ao recebermos a direção em direção ao público, os povos que aguardam, nós recebemos também a providência. O Deus que te manda para a missão não é o Deus que te abandona na missão. O Deus que te leva a ser um missionário é o Deus que não te abandona lá. Por isso que Simonton disse que o lugar mais seguro que existe na terra, ainda que cercado por perigos, é no centro da vontade de Deus, porque não importa o cenário, importa é o Deus que está conosco no cenário. E aí, o que tem de providência nesse texto? Te mostro algumas. Uma delas é o versículo 16. Versículo 14, perdão. Quem que abriu o coração de Lídia? A Lídia que foi lá e tomou uma simples decisão? Regeneração, ela nasceu de novo. Aquilo que Paulo diz: ao ouvir a palavra da verdade, vocês creram, foram selados com o Espírito Santo, Espírito da promessa para o dia da redenção que aguarda vocês. É isso que aconteceu com ela. Gente, isso é um milagre. Nascer de novo é o maior de todos os milagres que Deus pode operar na vida de alguém. Essa é a maior de todas as provisões da missão, é alguém nascer de novo. É você pregar o Evangelho no seu trabalho. Aquela pessoa que se opunha ao Evangelho, agora ela se rende ao Evangelho, não pela sua insistência, mas por obra do Espírito. Anos orando pelo um dos meus irmãos, pela esposa dele, meses, anos orando. A gente pregava nada, até que um dia Deus resolveu abrir o coração. E nem usou foi a gente, usou outros. É porque a direção da missão é dele, ele faz do jeito que ele quiser. Mas olha que fonte de consolo para os discípulos ao lerem o que Lucas está escrevendo. Teófilo lê e os demais lerem quando se colocarem na missão. Deus que te envia, é o Deus que te envia disposto a abrir corações e salvar vidas. Mas tem outra coisa, a autoridade do nome de Jesus. Versículo 18, Paulo, aquela menina endemoniada, insistindo com Paulo indignado, vira para ela e diz: em nome de Jesus, eu te ordeno, sai dela. Aquele que nos envia é aquele que diz lá no Evangelho de Mateus: porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão. A parte central dessa perícope do texto é a autoridade de Jesus, delegada pelo Pai e compartilhada com seus discípulos. Um certo pastor disse aí na internet que nós precisamos de algo mais forte do que o nome de Jesus. Mentira, do inferno. Não há nada que tenha mais autoridade e poder do que o nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É na autoridade dele que você vai. Então, quando você for para a missão, lá para o seu trabalho, lá para a sua casa, lá para a sua família, quando Deus te enviar de volta, você sair por essas portas, Deus está te enviando no final desse culto, lá para a praça, lá para a universidade, quando você sentir temor e medo, lembre-se das palavras do Senhor através a Josué: seja forte e corajoso, não tenha medo, porque eu estou com você, por onde quer que você andar. É essa presença, é essa autoridade, o nome do Cristo ressurreto, o invencível Jesus, é que nós carregamos na nossa vida, para pregar o Evangelho que liberta. E se endemoniar lá, meu irmão, põe a mão na cabeça e expulsa em nome de Jesus, mas prega o Evangelho. Você tem autoridade porque você nasceu de novo e o Senhor está com você. E aqui a última providência que eu acho fantástica são os frutos que permanecem.
Paulo queria ir para onde? Você lembra? Para a Ásia. Deus mandou ele para onde? Europa. Salmo 67, versículo 3, louva-te os povos. É desde o Antigo Testamento o Senhor chamando os povos. Isaías 55, ó vós, todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham e compram vinho e leite sem dinheiro. Pão. Por que vocês estão gastando a vida de vocês naquilo que não é pão? Venham, comprem sem dinheiro. Olha o chamado da graça aos povos. Venham ao Messias. Ele é o prometido da linhagem de Davi, que ensinará vocês. Você sabe por que Deus não deixou Paulo ir para a Ásia, mas ir para outro lugar? Para que o Evangelho chegasse até você. Paulo queria ir para um lado, Deus falou, vai para o outro. E através do outro lugar que Paulo foi, o Evangelho se espalhou para a Europa. E foi se espalhando. Mais à frente, chegando às Américas. E chegando às Américas, chegando ao Brasil. Chegando em Minas Gerais. Chegando em Congonhas, chegando na sua casa. Às vezes a gente não tem noção do que um não de Deus aqui pode causar lá. A gente não tem noção do que a direção de Deus, que às vezes nos frustra aqui, vai causar lá. Às vezes você não faz ideia do que você abrir a Bíblia, leu a Bíblia com alguém no seu trabalho, na sua família, na sua casa, você que está trabalhando na educação dos seus filhos, você pode não fazer ideia do que Deus está usando você para formar dentro da sua casa. A moça que pregou o Evangelho na casa dos meus avós, porque trabalhou lá há 22 anos, foi evangelizada no interior de Bom Jesus, por um pastor que veio de um lugar do Rio de Janeiro, decidiu ir lá na casa deles pregar a Bíblia para eles. Apesar da resistência da religião da época, ele foi assim mesmo, e na autoridade do nome de Jesus ele pregou o Evangelho. A família se rendeu ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus converteu essa família, e essa família mudou para a cidade, e essa senhora, depois de anos de casada, procurou emprego, bateu na porta da casa do meu avô, trabalhou 20 anos lá. Eu nasci no meio desse tempo aí, ela começou a pregar o Evangelho foi entrando, me levando para a igreja, eu era um religioso que não queria nada com Jesus, e no meio dessa história ele me alcança, e assim vai, para pregar o Evangelho para outra pessoa, que vai alcançar outra pessoa, e é assim que a missão de Deus acontece. Qual que é o seu papel no palco da missão? Deus é o autor da missão. Ele é o autor. Ele é o roteirista. Ele é o diretor. Ele é o ator principal. Ele é a canção. Ele é a mensagem. E nós? Nós somos apenas os servos que, depois de terem feito tudo que fizeram, não teremos feito nada além do que fomos ordenados. E isso para nós basta. E o maior elogio que nós queremos não é de nós pastores, mas é daquele que um dia vai nos dizer assim: servo bom e fiel, seja bem-vindo ao reino que vos está preparado. Jesus já venceu por nós, a missão já está ganha, portanto, não desperdice a sua vida. A média de vida do brasileiro gira em torno de 75 anos e meio. Alguns vão viver menos, outros vão viver mais. E eu quero chegar ao final dos meus 80, 90, 100 anos de vida, com a certeza de que eu não desperdicei a minha vida, porque foi uma vida vivida na missão de Deus. Eu gostaria que você tivesse esse mesmo desejo no seu coração, e dizer para o Senhor: que os povos te louvem através de mim. Eu quero ser um instrumento usado na minha família. Manda outro não, Jesus, manda a mim. Eu quero ser aquele que vai orar por um pagão vivendo no misticismo, e eu vou vê-lo liberto das garras de Satanás. Eu quero fazer parte da biografia dessa pessoa. Vamos orar por isso? Ele é santo para sempre, o Senhor é. Os anjos cantam que Ele é santo, a criação canta, mas o nosso desejo é que as pessoas com quem nós convivemos também reconheçam a santidade de Deus. Se coloque de pé para nós orarmos, e nós já vamos cantar ao Senhor.